Se na hora de fechar com o cliente você tem aquela certa dificuldade na hora de colocar valor na sua mão de obra, você está no vídeo certo, porque hoje eu vou te explicar as duas formas que eu uso na hora de precificar minha mão de obra para o meu cliente. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Jussione Borges e esse é o canal Pedregos. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Se você gostar desse conteúdo, deixe o seu like, porque hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a hora de precificar a mão de obra. Então pessoal, existem duas formas aí da gente precificar a nossa mão de obra. Duas formas que eu uso, né? Às vezes você pode às vezes usar outra forma, mas essas são as duas formas que eu uso para estar aí precificando, né, dando valor à minha mão de obra na hora de fechar com o cliente. Inclusive você pode estar deixando nos comentários aí se você usa uma outra forma, né, que pode também servir também de exemplo para a gente estar compartilhando. E eu vou passar aqui as duas formas que eu uso, com certeza vai aí te ajudar também. O exemplo que eu vou estar passando aqui nesse vídeo é de uma obra que já foi iniciada, outro construtor já iniciou ela, e agora o cliente quer passar para mim, né, fazer a mão de obra para ele. E aí eu tenho que ir lá, né, precificar, né, já inclusive a gente já combinou, já se acertou no valor. E eu vou passar aqui para vocês com as formas que eu uso na hora de precificar uma obra, principalmente quando ela já foi iniciada, né? A gente sabe que quando é uma obra que está do começo, é mais fácil a gente precificar do que uma que já foi começada e está lá toda pela metade, né? E você tem que calcular tudo no valor X para poder você não tomar prejuízo e também não pedir um preço também muito exagerado, né, que você venha também perder aí o cliente, né? A primeira coisa, pessoal, que eu levo em consideração é o tempo que eu tenho prestação de serviço para esse cliente, né? Se é um cliente que já conhece o meu trabalho, já conhece a minha mão de obra, então fica mais fácil para a gente pedir um valor, até para ganhar mais um pouco, né? Porque o cliente ele não vai dispensar você porque ele conhece a sua mão de obra, ele sabe que você vale aquele valor ali que você pediu, porque ele conhece o teu trabalho, conhece o seu serviço, já conhece a minha mão de obra, então ele sabe que vale, né? Agora, quando é um cliente novo, como é o caso dessa obra aqui, a gente tem que especificar e chegar num acordo, né? Para não ficar muito caro e nem ficar também não muito barato, senão você não consegue também concluir a obra. Então é preciso usar algumas formas, né? Eu uso duas formas para poder chegar nessa precificação, para não espantar o cliente e também não pegar num preço que não consiga fazer, né? E a segunda consideração que eu faço, pessoal, é justamente o preço, né? O valor, porque eu procuro, quando é cliente inicial, eu procuro não focar só no preço, né? Mas focar também no cliente, porque às vezes a gente focar só no preço, você pode acabar perdendo o seu cliente. Existe aqueles construtores que dizem, o meu preço é esse, se não der, caça outro, né? Então a pessoa geralmente costuma perder vários clientes com esse tipo de pensamento. Então assim, procuro ser flexível o máximo possível para conquistar também ali aquele cliente, porque a partir dali ele vai conhecer a minha mão de obra e vai me indicar para outras pessoas, né? E aí assim a gente não fica sem serviço e também sempre vai ter cliente novo, né? Esse exemplo aqui está sendo o meu primeiro serviço com esse cliente. Aí outro construtor já iniciou essa obra, ela já está aí quase no ponto de respaldo, tem algumas paredes que já estão na altura, mas tem outras que ainda está né, pela metade. E aí essa parte que eu vou fazer agora é só deixar no ponto de cobertura. Então aí é um cálculo que eu tenho que fazer para não tomar prejuízo e também, né, o cliente também ficar satisfeito. E o primeiro deles que eu levo em consideração é o valor que está na praça, né? Então eu preciso saber o valor que está circulando, quanto que os outros construtores estão cobrando, né, pelas suas mãos de obra, para mim não chegar lá, né, para o cliente desatualizado, né? Então esse é um fator importante que tem que levar em consideração, você saber o valor que está circulando na praça. O segundo fator importante que eu levo em consideração é também estar atualizado, estar atualizado dos preços, né, da mão de obra, porque existe muito caso de pedreiro que pega serviço barato demais, né, e aí acaba prejudicando a mão de obra dos outros construtores, né.
Às vezes a mão de obra custa um valor, a pessoa pega muito abaixo, não porque às vezes ele queria, mas porque está desatualizado dos preços. Então uma coisa que eu gosto sempre de fazer é estar me atualizando dos preços, né? Se a gente está meio por fora de um preço, liga para o outro construtor, pergunta, né, quanto que está, se ele está sabendo quanto que está aquela mão de obra, se já atualizou. E aí você vai estar ali, não vai estar prejudicando a mão de obra de outros construtores, e também você não vai estar muito atrás com o seu preço, né? Você vai estar mais ou menos atualizado. Então isso é um fator importante, é você estar atualizado do preço que está circulando na praça, né? Na sua cidade, na sua região. E o terceiro fator que você tem que levar em consideração, que eu tenho que levar em consideração, que para mim é um dos mais importantes, não desprezando os outros, mas esse é um dos fatores mais importantes, é você analisar cada detalhe do que vai ser feito na obra. Porque senão depois esses detalhes é que vai pesar aí na hora da sua conclusão da obra, né? Na hora do acabamento da obra que vai pesar é esses detalhes, né? Então você tem que analisar cada detalhe do que foi especificado para você fazer, principalmente se a obra já está iniciada, né? Então aí que você tem que redobar o seu cuidado. Às vezes tem uma parede que precisa ser reformada, às vezes tem uma parede que tem que ser, né, levantada, e aí você não observa direito, né? Aí quando é na hora o cliente vai te exigir que você faça aquele serviço, porque ele contava que ia ser feito, mas você não observou direito, não levou em consideração, e aí acaba aumentando, né? Isso acontece muito, né? Muitas pessoas pegam o serviço, não analisa direito o que tem que fazer, aí depois vem, né, o aumento de serviço, começa a aumentar, mas na verdade não é aumento, é porque a pessoa realmente não observou, não analisou os detalhes que teria que ser feito naquela obra. Então, pessoal, as duas formas que eu uso para precificar a minha mão de obra, a primeira delas é por metro quadrado. Então, assim, é a largura, você vai medir a largura vezes o comprimento. Você vai ter ali um valor X, aí você vai calcular pelo valor do metro quadrado de determinado serviço que você vai fazer. Eu uso isso para contrapiso, para piso, para reboco, até mesmo quando é uma obra inicial que você vai deixar ela pronta, você pode pegar, incluir tudo, né? Um valor X que seja o valor que esteja na sua região, né? E aí para isso você precisa estar atualizado, você precisa saber quanto está o valor na praça, para você poder pegar dentro dos padrões, né? Dentro do preço que está sendo exigido. Só que existe aí um detalhe. Você precisa analisar dentro desse metro quadrado, se é uma casa que já está feita, ou se você vai assentar um piso ou um contrapiso, aí você tem que analisar como que está esse contrapiso, se realmente aquele valor dá para fazer naquele valor, ou se você tem que fazer mais um pouco, pedir mais um pouco para poder cobrir, né? Porque se o contrapiso não tiver bem feito, com certeza vai dar trabalho para você assentar um piso. Então aí você tem que analisar o contrapiso, ver se tem que pedir mais, ou também se é uma obra que não tem muito recorte, tem como você até fazer um desconto no valor daquele piso, né? No valor do metro quadrado para assentar aquele piso. Então tem tudo isso. Isso cabe para todo tipo que você vai cobrar por metro quadrado. Até mesmo um reboco. Se a parede é uma parede bem feitinha, bem aplumadinha, ela não vai dar tanto trabalho para fazer o reboco. Agora, se ela é uma parede toda cheia de lombos, né, uma parede que não foi bem caprichada, bem feita, ela vai te dar mais um trabalho. Então aí você vai ter que analisar isso aí também para você poder precificar a sua mão de obra, para você não tomar prejuízo. E a segunda forma que eu uso é a de comparação com diárias. Então, assim, essa forma ela é mais complexa um pouco, porque ela exige mais do construtor, e eu vou te explicar o porquê. Primeiro é porque você vai ter que ser o mais preciso possível no seu cálculo. Você vai ter que olhar a obra, analisar quantos dias você vai gastar, e a partir dali você vai calcular para você chegar a um preço, né, a um valor específico da sua mão de obra para aquele determinado serviço que você vai fazer. E para usar, pessoal, essa segunda forma, que é a forma de comparação com diária, sem ficar no prejuízo, eu uso dois fatores importantes. E o primeiro deles é pedir um pouco a mais. Um exemplo, se você calcula que você vai gastar 20 diárias em determinada mão de obra, você acrescenta mais algumas diárias para frente, porque pode surgir imprevistos que você vai ter que cobrir com aquelas diárias. Então, se você calcula que você vai gastar 20 diárias, você tem que acrescentar mais pelo menos 4 ou 5 diárias pela frente, para você poder estar ali preenchendo algumas que pode
às vezes dá algum problema, né? Sempre surge esse tipo de coisa. Às vezes você calcula que vai gastar 20 diárias, geralmente gasta mais. Nunca que a gente, às vezes, gasta aquele tanto X que a gente calcula. Sempre passa um pouquinho. Aí, para não acontecer isso, eu vou te passar também uma forma que eu uso para mim não passar por isso, né? Calcular um tanto de dias e aí ultrapassar muito, né? Às vezes eu calculo um certo tempo, né? E luto para aquele tempo eu concluir naquele tempo. A forma que eu uso para não ultrapassar muito o meu cálculo que eu fiz é estipular metas. Quando eu vou olhar o serviço, né, que eu estou calculando ali quantos dias eu faço, mais ou menos eu olho e vejo o que eu vou fazer cada dia. Aí quando eu começo a obra, eu já começo cumprindo aquelas metas que eu estabeleci quando eu fui olhar o serviço. Então assim, geralmente sempre já aconteceu comigo de eu terminar a diária, né, terminar aquela meta que eu estipulei para aquele dia antes de findar o dia. Antes de findar o dia eu já findei aquela meta que eu queria bater naquele dia. Então assim, quando isso acontece, geralmente aqueles dias que a gente acrescenta no orçamento que a gente fez, né, para cobrir alguma falha que teve, geralmente aqueles dias saem de lucro, né? Geralmente você nem usa aquelas diárias que você colocou, aquilo lá sai de lucro na sua mão de obra. Sendo assim, pessoal, essas são as duas formas que eu uso, né, para precificar a minha mão de obra. E com isso, essas duas formas nos oferecem vantagens, né? Com isso a gente tem vantagens, porque a gente consegue concluir a obra no prazo e o cliente fica satisfeito. Aí o que acontece? O construtor nunca fica sem serviço, sempre vai ter alguém te procurando, porque você conclui a obra, você pega e faz, né? Sem ter prejuízo. E é isso, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo.